No dia 8 de setembro de 2023, no momento que gravo este vídeo, fazem apenas 2 dias, ocorreu um triste terremoto em Marrocos. Para situar você, Marrocos fica localizado bem ao norte do continente africano, bem próximo aos países europeus da Espanha e Portugal. O terremoto atingiu principalmente Marrakech, que é a terceira região com maior número de pessoas no país, além de outras cidades vizinhas menores, deixando mais de 2.000 mortos e mais milhares de desabrigados. Esse é um infeliz lembrete de como a natureza pode ser implacável em seus fenômenos. Mais cedo nesse ano de 2023, também tivemos o terremoto na Turquia e Síria, deixando mais de 50.000 mortos, mais de 200.000 prédios destruídos e milhões sem moradia. Neste vídeo, quero trazer quais foram os piores terremotos registrados que já aconteceram durante toda a história. O intuito do vídeo não é diminuir as lamentáveis tragédias recentes, mas sim informar vocês dos fenômenos destrutivos que nosso planeta é capaz de fazer e, de fato, irá continuar acontecendo. Cabe aos países com maior risco e às autoridades se preparar e conduzir sua população. Digo países com maior risco, pois essa é uma informação que temos graças a estudos feitos, principalmente sobre as placas tectônicas. Então, antes de passar quais foram os mais destrutivos terremotos, vamos a uma breve introdução sobre o porquê esses fenômenos acontecem e, pasmem, se talvez em um futuro distante poderemos prever quando ocorrerão. As placas tectônicas são grandes blocos de rocha que envolvem a Terra. Imagine esses blocos como blocos de quebra-cabeça. Essas placas são formadas pela litosfera ou crosta, que é a última e mais sólida das camadas do nosso planeta. É uma superfície predominantemente dura, porém é flexível. Esses blocos estão em constante movimento, por conta do calor no manto, que é uma das camadas mais internas, sendo a mais quente e fluida destas. Todo esse calor é produzido pelo núcleo do planeta. Devido ao movimento, pode ocorrer dessas placas se colidirem, se afastarem ou deslizarem uma sob a outra. Quando isso acontece, podem ocorrer desastres naturais, como tsunamis ou terremotos. Os terremotos ocorrem quando uma placa se choca ou desliza com alguma outra placa, podendo ficar presas por um tempo devido à pressão. Quando essa pressão é finalmente liberada, é produzido na Terra uma grande sacudida, um abalo, como se a Terra estivesse estremecendo. Já o tsunami ocorre a partir do terremoto, com esse tremor da Terra podendo liberar a água para cima, gerando uma grande onda, que se move com uma velocidade muito rápida. Talvez seja uma dúvida que surja nos tempos atuais, com tanta tecnologia e avanços científicos que temos. Como ainda não é possível prever com precisão se em determinado ano, mês, e, enfim, um período mais específico de tempo que pode ocorrer algum terremoto ou tsunami. Pesquisando sobre isso, o avanço está sendo feito nessa direção, porém ainda é muito ínfimo. A maior dificuldade que os cientistas têm é devido à complexidade dessas falhas geológicas, pois os terremotos ocorrem devido à liberação repentina de energia acumulada ao longo do tempo nas falhas geológicas, onde as placas tectônicas, no caso os blocos, se encontram. Se essas falhas elas são muito complexas e variam em tamanho e forma, monitorar todas elas e prever quando pode ocorrer um terremoto em alguma dessas falhas específica é uma tarefa muito difícil, mas o avanço está sendo feito. E eu acredito que nos próximos muitos anos a gente pode ter alguma novidade nisso, que pode acabar salvando muitas vidas, moradias e etc. Com essa explicação feita, vamos ao vídeo. O terremoto de Mesina, de 1908, ocorreu em 28 de dezembro do mesmo ano, na região da Sicília e Calábria, no sul da Itália. O epicentro do terremoto foi no Estreito de Messina, que separa a Sicília do continente italiano. A magnitude é apontada como sendo 7,5 na escala Richter. As cidades de Messina e Reggio Calabria foram completamente destruídas. Esse foi o pior terremoto até hoje no continente europeu, com o número de vítimas sendo de 80.000 pessoas. A Itália fica ao longo da zona de fronteira da placa continental africana, e esta placa está empurrando contra o fundo do mar, abaixo da Europa, a uma taxa de 25 milímetros por ano. Isso causa deslocamento vertical, o que pode acabar causando terremotos. É estimado que às 5h20 da manhã o solo tenha estremecido e então tremeu durante 37 segundos, o suficiente para arrasar principalmente a cidade de Messina, que é uma cidade portuária e com grande concentração de pessoas na época.
O número elevado de mortes deve-se ao fato de que muitas das pessoas estavam dormindo e foram enterradas vivas em suas camas, enquanto suas casas desabavam. Um jovem médico que escapou com vida contou mais tarde que o silêncio profundo foi quebrado por um barulho extraordinário, como o estouro de 1000 bombas, seguido por uma chuva apressada e torrencial. Na região de Kashmir, uma província administrada pelo Paquistão e uma região marcada por muitos conflitos militares, em outubro de 2005 ocorreu um forte terremoto, atingindo majoritariamente o Paquistão, mas também parte da Índia e do Afeganistão. Com uma magnitude de 7,6, acabou ocasionando aproximadamente 79 mil mortes e 32 mil construções destruídas, apenas em Kashmir, com uma destruição adicional em outros locais, totalizando aproximadamente 86 mil mortos. Além de todo esse caos tremendo na cidade, mais tarde chegaria o inverno no local, o que foi terrível, pois havia milhares de pessoas desabrigadas, causando ainda mais danos à população. Vale destacar que a região do terremoto fica localizada na área de colisão das placas tectônicas da Eurásia e da Índia. No dia 12 de maio de 2008, na região montanhosa de Sichuan, na China, o terremoto de Sichuan acontecia, causando consequências terríveis aos moradores locais. É estimado que pelo menos 10 milhões de pessoas ficaram sem suas casas, além dos 87 mil cidadãos que perderam a vida. Sendo lançado às 14h28, no horário local, o terremoto acabou atingindo escolas durante período de aula e, infelizmente, é estimado que pelo menos 10 mil das mortes foram de crianças. Em outubro de 1948, um terremoto atingia em cheio a capital do Turcomenistão, Ashgabat. Turcomenistão era uma das muitas repúblicas, hoje independentes, que faziam parte da antiga União Soviética. Com uma magnitude registrada de 7,3 na escala Richter, é difícil ter mais detalhes concretos sobre os danos causados pelo terremoto, pois a União Soviética fez um esforço para não divulgar maiores detalhes sobre o caso. Historiadores afirmam que essa medida foi tomada para que os recursos necessários para apoio às vítimas e reconstrução dos locais nunca fossem dados da maneira necessária. Mesmo assim, é estimado que pelo menos 10% da população do Turcomenistão tenha sido atingida fatalmente, o que causaria, como estimativa, 110 mil mortes. Devido à sua caótica localização entre placas tectônicas, infelizmente o Japão é alvo de muitos fenômenos como terremotos e, consequentemente, tsunamis. No dia 1º de setembro de 1923, o Grande Terremoto, como é conhecido, atingia a planície de Kanto, na principal ilha japonesa de Honshu. Com uma magnitude de 7,9, é registrado que a ação tenha durado de 4 a 5 minutos. Além disso, devido ao tremor, tempestades de fogo e até turbilhões de incêndio ocorreram, aumentando o número de vítimas. É informado que 90% dos prédios da região de Tóquio e Yokohama foram destruídos, vitimando 143 mil pessoas. Para piorar o caos, após o terremoto, surgiram alguns rumores que coreanos étnicos estavam envenenando poços ou estavam planejando atacar cidades. Em resposta, a polícia japonesa e bandos de vigilantes armados mataram civis coreanos étnicos e qualquer pessoa suspeita de ser coreana. As estimativas de número de mortes nessa retaliação variam, com a maioria das fontes de terceiros citando cerca de 6 mil a 10 mil. Em 26 de dezembro de 2004, às 7h59 da manhã, um dos episódios mais terríveis envolvendo fenômenos naturais ocorria. Esse especificamente não foi resultado do terremoto, com magnitude de 9,1 liberado na Sumatra, país costeiro localizado no Oceano Índico. Porém, o tremor desencadeou uma terrível onda, um tsunami, que é registrado chegando a 30 metros de altura quando chegou na margem, e consequentemente chegou aos civis. O número de vítimas oficiais é dado como 227.898 pessoas, com mais de 1,7 milhões desabrigadas, atingindo pelo menos 14 países, entre o sul da Ásia e o leste africano. O país mais atingido foi a Indonésia. Em dezembro de 1920, o terremoto de Haiyan atingia a China, predominantemente o leste do país. Com uma magnitude de 7,8, o terremoto foi muito destrutivo e é um dos mais letais de toda a história. Deslizamentos de terra e fissuras
engoliram vilas inteiras e mudaram o caminho de rios na região. Segundo historiadores, muitos tremores subsequentes ocorriam, deixando as pessoas com medo de construírem qualquer coisa além de pequenos abrigos temporários. Porém, em alguns meses o inverno chegaria, infelizmente vitimando ainda mais pessoas. O número estimado de vítimas é dado como sendo de 273 mil pessoas. Com uma magnitude de 7,1, esse não foi um dos terremotos mais potentes do século, porém foi o mais destrutivo, muito por conta da pobre estrutura do país atingido, o Haiti, que antes mesmo da ocasião já era um dos mais pobres do mundo. O número de mortos é registrado como 316 mil, mas o dano geral é ainda maior, com todo o país e sua estrutura sendo completamente arrasada com o terremoto. Vítimas ainda foram feitas após os tremores, com muitos morrendo de doenças e desnutrição. O Haiti solicitou ajuda internacional, com muitos países contribuindo até hoje, inclusive o Brasil. Para se ter uma ideia, a população do Haiti em 2009 era de aproximadamente 9.700.000 pessoas. Desses, fora os que perderam a vida, 350 mil ficaram feridos, além de 1.500.000 desabrigados. É como se quase um terço da população fosse atingida, fatalmente ou com perdas irrecuperáveis. A falta de recursos do país, a precariedade dos edifícios e as aglomerações urbanas contribuíram para fazer dessa uma das catástrofes humanas mais destrutivas de todos os tempos. O grande terremoto de Tangshan, como é conhecido, ocorreu no mês de julho de 1976, com o epicentro sendo na cidade de Tangshan, uma cidade conhecida na época por mineração de carvão e indústrias. O tremor ocorreu às 3h46 da manhã, com uma magnitude de 7,1. Pôde ser sentido a 140 quilômetros de distância, na cidade de Beijing, também na China. O governo chinês registrou oficialmente que houveram 242 mil vítimas, porém esse número é bastante discutido, principalmente porque o governo chinês na época abafou muito a tragédia, não permitindo ajuda de outros países. É estimado que o número real de vítimas seja de 650 mil. Muitas dessas vítimas estavam em suas camas dormindo, devido ao horário, e foram enterradas vivas. Mais de 700 mil pessoas ficaram feridas e pelo menos 5 milhões sem suas moradias. Para se ter uma ideia do quão terrível foi o efeito do terremoto, hoje a cidade de Tangshan tem aproximadamente 7 milhões de pessoas. Devido a estar localizada no meio de placas tectônicas, como o Japão, a China sofreu muitos terremotos em sua história, e o pior deles até hoje também foi no país. Em janeiro de 1556, há quase 500 anos atrás, um terremoto com magnitude estimada de 8,25 na escala Richter ocorreu na província de Shanxi, na China Central. É estimado que 830 mil pessoas tenham perdido a vida com os tremores. Como ocorreu há tanto tempo, não temos tantos relatos e informações claras sobre o episódio. Há um relato de um cidadão na época, que descreve bem o terrível momento. Vários infortúnios aconteceram. Montanhas e rios mudaram de lugar, e estradas foram destruídas. Em alguns lugares, o solo subitamente se ergueu e formou novas colinas, ou afundou abruptamente e se tornou novos vales. Em outras áreas, um córrego irrompeu em um instante, ou o chão se rompeu e novas ravinas apareceram. Cabanas, casas oficiais, templos e muros da cidade desabaram de repente. Na época, a população mundial era estimada como sendo de 500 milhões de pessoas. É como se um quinto de toda a população mundial sofresse com um terremoto. Realmente um momento terrível. A ilha de Rhodes estava localizada na antiga Grécia, próxima ao mar Egeu. Sendo uma cidade portuária, era um ponto muito importante para comércio na época, junto com a cidade de Alexandria, no Egito. Rhodes arrecadava muito dinheiro vindo de impostos, pelas taxas portuárias, e ganhou muito respeito por ter sobrevivido a ameaças de outros vizinhos maiores. A cidade também continha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o Colosso de Rhodes, uma estátua construída para agradecer aos deuses pela proteção dada à cidade durante os ataques. É quase impossível obter informações com clareza sobre o dano a cidadãos e construções, mas é registrado que o terremoto causou a destruição de grande parte da cidade e derrubou o colosso, que ficou aos pedaços no porto durante muito tempo, até ser vendido por invasores bárbaros a um comprador egípcio.